Agora é a aula da Pleno. Roda a vinheta! E aí, quarto ano? E aí, conseguiram fazer essa atividade que eu mandei na primeira aula sobre tentar se conhecer um pouquinho, tentar entender suas características? Essa atividade foi na página 18 e 19, hein? Que era mais a terceira etapa. A segunda etapa tinha um pouquinho, que era para selecionar imagens, desenhos, documentos, um pouquinho que marcaram a tua trajetória, né? Foi como foi a tarefa para casa. E a terceira etapa era pensando sobre vocês. E aí vocês tinham que dizer o que é mais importante para vocês, como essas coisas se tornaram importantes, o que vocês fazem no dia a dia, como vocês se sentem no dia a dia e alguma coisa que desagrada vocês no dia a dia. Essas perguntas são muito importantes de serem respondidas. E quando a gente responde essas perguntas, a gente está treinando um pouco ou muito o nosso autoconhecimento. Tio Lucas, o que é autoconhecimento? É aquilo que a gente conhece sobre nós mesmos. É eu entender o que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que é que eu quero fazer, o que é que eu não quero fazer, o que é que eu sou bom e o que é que eu sou ruim, né? A gente precisa, na verdade, ruim não, naquilo que a gente precisa melhorar, né? A gente precisa melhorar em muita coisa, né? A gente basta apenas escolher melhorar sobre aquilo. E aí, se a gente estivesse na sala de aula, a gente iria compartilhar, vocês iriam compartilhar um com o outro, colega, para a gente poder fazer a página 20. Então, por isso, a gente não consegue fazer a página 20, porque seria com todos os colegas da sala de aula. E aí, nem todo mundo está compartilhando no grupo, o pessoal me mandou no privado. E o melhor realmente seria a gente estar no contato físico, cara a cara, para a gente poder essa página 20, tá? A gente poder fazer essa página 20. Mas aí não tem problema, pessoal. O importante mesmo é vocês terem começado esse processo de autoconhecimento. Depois a gente iria ver sobre o que o outro vê ao nosso respeito. Mas não tem problema, a gente consegue ainda conversar sobre autoconhecimento sem fazer essa página. E como, tio Lucas? Primeiro, porque o senhor está falando sobre autoconhecimento na sua aula. Porque a gente está falando um pouquinho sobre o que vocês querem fazer no futuro, como vocês querem influenciar no futuro. A gente falou um pouquinho sobre isso nas aulas passadas, que tinha as referências de Marquinhos. Marquinhos conheceu a história do bisavô dele, né? E isso foi uma referência para ele. E isso, quando a gente se conhece, pessoal, a gente consegue colocar expectativas positivas e mais sólidas no que a gente quer fazer no futuro. Por exemplo, eu quero salvar pessoas e eu sou corajoso. Eu posso ser bombeiro, eu posso ser médico, eu posso trabalhar na segurança de algum lugar, posso trabalhar na polícia. Mas se eu olho para mim e digo, poxa, eu quero salvar gente, mas eu não sou tão corajoso. E aí eu posso ficar apenas em locais de fiscalização, né? Na educação mesmo. Na verdade, eu acho que você precisa ser muito corajoso para trabalhar na educação, porque no Brasil a gente tem vários ambientes que nem todos são a escola que vocês têm. Tem escolas que são muito complicadas, tem bairros que são muito complicados e que às vezes para trabalhar até na educação você requer um pouco de coragem, ou muita coragem, né? Mas o que é que eu estou querendo falar com isso tudo?
é que para a gente saber mais ou menos o que a gente vai fazer, a gente precisa se conhecer. Por exemplo, isso é um papo que vocês vão ter bem lá na frente. Mas antes, eu pensava em ser engenheiro, construir as coisas, projetar as coisas. Hoje, eu me vejo sendo muito mais comunicativo, liderando, administrando, dando aula para vocês, me relacionando com pessoas. Eu me vejo assim, porque agora eu me conheço. E vamos lá. Para a gente tentar entender mais ou menos essa questão do autoconhecimento, a gente vai ter o exemplo de Malala. Malala, eu vou contar um pouquinho da história dela, mas ela foi uma pessoa de alta influência onde ela estava, porque ela sabia o que ela queria fazer, ela sabia o que é que ela gostava de fazer, ela se conhecia e sabia até onde podia ir e até onde não podia ir. E ela não se limitou pelos limites que os outros deram a ela, porque ela sabia os seus próprios limites, né? Então vamos lá, eu vou ler aqui na página 21 para vocês ficarem sabendo um pouquinho da história de Malala. Vamos lá. Malala é uma ativista paquistanesa. No início de 2009, quando tinha 12 anos de idade, pessoal, ela só tinha 12 anos, tá vendo? Malala escreveu para a BBC um blog sob pseudônimo, no qual detalhava o seu cotidiano durante a ocupação talibã e os seus pontos de vista sobre a promoção da educação para as jovens no Vale do Swat, região onde habitava. No verão seguinte, o New York Times publicou um documentário sobre o cotidiano de Malala, na mesma época em que o exército paquistanês intervia na região. A popularidade de Malala aumentou consideravelmente e ela passou a dar entrevistas na imprensa e na televisão. Na tarde de 9 de outubro de 2012, Malala entrou em um ônibus escolar da sua província. Um homem armado chamou-a pelo nome, apontou-lhe uma pistola e disparou três tiros. Nos dias que se seguiram ao ataque, ela manteve-se inconsciente e em estado grave. Quando a sua condição clínica melhorou, foi transferida para um hospital em Birmingham, na Inglaterra. A tentativa de assassinato desencadeou um movimento de apoio nacional e internacional. Em 29 de abril de 2013, Malala foi capa da revista Time e passou a ser considerada uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Em 2014, Malala foi a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz, concedido por sua luta pelo direito de todas as crianças terem acesso à educação. Então, vê só, Malala, ela não foi muito longe da onde ela estava. Ela simplesmente compartilhou a realidade dela. Ela não precisava inventar uma realidade ou ter uma super criatividade. Ela passava por uma realidade difícil, ela encarou essa realidade e compartilhou isso com o mundo todo. E por isso ela teve apoio de toda a sociedade, de todo mundo. E com 12 anos apenas, né, pessoal? Com 12 anos ela tomou a iniciativa de compartilhar isso. Hoje, com certeza, ela já tem mais de 20 anos, mas se tornou uma influenciadora de respeito e com uma proposta de intervenção muito sólida, muito cedo. Então quer dizer que ela se conhecia, ela conhecia a realidade dela. E por isso ela ofereceu isso a toda a população mundial através do blog BBC. E aí? Você se conhece a ponto de entender aonde você está e o que você pode mudar para melhorar a tua sociedade, o teu grupo, seja a tua casa, a tua escola, a tua cidade, o teu estado, o teu país. A gente sempre pode melhorar alguma coisa. E aí, na página 22, nós temos o futuro. E aí é uma atividade que vai ser bem legal. Passa aí a página. E aí, vamos lá. Na página 22 e 23, na verdade são duas páginas, a gente está falando sobre futuro. E essa é a atividade de casa para vocês.
Vocês vão ter que entrevistar alguém da sua casa, na verdade mais de uma pessoa, e conversar sobre tópicos que elas pensam daqui a 20 anos. Seja tecnologia, seja saúde, alimentação, meio ambiente, transporte e trabalho. E aí essa pessoa é que ela vai anotar. Você não precisa anotar as coisas aí. Eu preciso muito que você converse com as pessoas para entender como elas veem a sociedade daqui a 20 anos. E aí você, nessa conversa, você vai pensar o que você pode fazer para que essa sociedade chegue nesse nível, nessa imaginação, nessa idealização, de maneira participativa. Você pode participar disso, você pode fazer algo para melhorar a tua cidade, para melhorar a tua escola, por exemplo, né? E daqui a 20 anos vocês vão ser professores Lucas. Vocês vão estar com a minha idade, vocês vão estar quase 29 anos, quase 30 anos. E com 30 anos dá pra gente fazer muita coisa. Se Malala, ela fez muita coisa com 12, imagina você com 30 anos tendo acesso a tanta informação que você tem diariamente. Então vamos lá. Nessa página tem tudo explicadinho e tem também uma dica que eu acho que vocês todos deveriam assistir. É esse filme aqui, Wall-E. Ele fala sobre o futuro do mundo e como seria esse futuro. O filme é incrível, eu já assisti várias vezes e também é uma tarefa para casa, que é bem mais gostosa de fazer do que qualquer outra atividade, que é assistir um filme. Vocês vão assistir o Wall-E e depois a gente vai conversar sobre ele, tá? Vocês mandam áudio. Algumas pessoas me mandaram a tarefa pelo privado, me mandaram um áudio falando sobre como foi a primeira aula. E vocês também podem fazer isso, tá, pessoal? Bom, a tarefa de casa já expliquei, falei um pouquinho sobre autoconhecimento e agora a gente vai se ver na próxima aula, tá, pessoal? Um beijo e até a próxima!